Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar iniciando hoje aqui mais uma vez um assunto novo, né? A gente na última aula terminou essa parte de máximos e mínimos. E hoje a gente vai estar começando a falar dessa parte de integrais duplas, né? É uma parte muito importante que vocês vão usar durante todo o decorrer do curso, praticamente. E é essencial para a resolução de várias questões, certo? Então, sabendo disso, eu peço bastante atenção nesse conteúdo porque ele vai ser essencial para o aprendizado de vocês, tá bom? Então é o seguinte, vamos falar como é que a gente chega no processo de integração, né? Como é que a gente calcula integrais duplas. Aqui vai ser um conceito mais abstrato, mas a gente não vai se demorar muito nesse conceito, tá bom? Até porque ele não é nada prático. É mais para a gente ter uma ideia de como é que as integrais duplas elas surgem. Então é o seguinte. Vamos considerar uma função f de duas variáveis, definida em um retângulo fechado, ou seja, eu tenho uma função e o domínio dela vai ter esse meu retângulo fechado aqui embaixo. Estão vendo? Então esse meu retângulo em x ele vai de A a B e em y ele vai de C a D, né? Como ele diz aqui, o par ordenado x e y pertencente ao R2 de maneira que x varia entre A e B, y varia entre C e D. E vamos supor inicialmente que a minha função ela é sempre maior ou igual a zero, certo? Nós vamos ver futuramente que isso não vai atrapalhar muita coisa. Mas é importante a gente supor isso para poder facilitar o processo de compreensão aqui, certo? Senão a gente tinha que se atentar à questão de sinal e tal, e aí vai ficar um pouco complicado. Então vamos supor que a nossa função ela é sempre maior ou igual a zero, nesse intervalo dado. Nesse intervalo não, no caso nesse retângulo. O gráfico de f é essa superfície aqui, como vocês podem ver na imagem, certo? Seja S o sólido formado entre a superfície, né, entre a região Z e essa parte toda abaixo da superfície até o retângulo R, né, no caso, toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui vai ser o meu sólido S, certo? Esse aqui é o meu sólido S, ok? É a região que está abaixo do gráfico de F. Abaixo do gráfico de F, na região R. Então a superfície S é essa daqui. Certo? Z variando entre 0 e F. E XY pertencente ao retângulo R. Então é o seguinte, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar calcular o volume dessa superfície. Como é que a gente calcula? O primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela região R de baixo, certo? Aquele retângulo. E vamos dividir esse retângulo em mini retângulos, em vários subretângulos. Primeiro nós vamos fazer como? Nós vamos pegar o intervalo AB, que é esse intervalo aqui, ó. E vamos dividir em M subintervalos, ou seja, em vários pedacinhos. Como vocês podem ver aqui, ó. Vários pedacinhos. Todos eles do mesmo comprimento ΔX, certo? A mesma coisa para o intervalo CD. Como vocês podem ver aqui, vamos dividir ele em vários subintervalos que tenham o mesmo comprimento, no caso ΔY. E aí, ao dividir em vários subintervalos, a gente vai formar aqui, ó, vários retângulozinhos, né? Que a gente vai cortar embaixo, corta na lateral e vai formar vários retângulos. Perceba o seguinte, se eu quiser calcular a área de cada um desses retângulos, eu vou ter que pegar a sua largura e multiplicar pela sua altura, né? Por exemplo, esse retângulo aqui. Ele tem base ΔX e largura ΔY.
y. Então, a área desse meu retângulo vai ser ΔX vezes ΔY, certo? Essa informação vai ser importante. Isso vai ser cada sub-área dessa, que nós vamos chamar de ΔA. Então, para eu calcular a área de cada retângulozinho desse, eu vou fazer essa continha aqui, certo? Só que, como é que a gente calcula o volume de um prisma? Nós vamos fazer base, né, a área da base vezes a altura, né, o cálculo do volume. A área da base nós já temos, que é esse nosso ΔA, né? Que a base, no caso como é um retângulo, é ΔX vezes ΔY, né? Que é a base vezes a altura do retângulozinho. Isso é a área da base. No caso, o nosso volume aqui é ΔA. E aí vamos tentar descobrir quem é essa altura, certo? Descobrindo quem é essa altura, eu descubro quem é o volume. Bom, então vamos pegar um retângulo desse, qualquer ele que seja. Certo? Vamos pegar um retângulo arbitrário e vamos escolher dentro desse retângulo um ponto arbitrário, que nós vamos chamar de ponto de amostragem. Pode ser um ponto na extremidade, pode ser o ponto central, pode ser qualquer ponto, certo? E aí nós vamos escolher esse pontinho aqui, ó, como está bem ilustrado aí na figura. O que é que nós vamos fazer? Essa distância daqui para cá, ó, vai ser a altura do meu prisma, que corresponde exatamente ao valor da função aplicada nesse ponto. F de x e j, y e j. Então, quem vai ser a minha altura? F. Deixa eu apagar isso aqui para escrever aqui embaixo. Então, quem será o meu ΔV, ou seja, o volume daquele retângulozinho? Vai ser o ΔA, que é a área da base. E a altura é a própria função. F de x e j, aplicada nesse ponto arbitrário, né? Asterisco. Y e j, asterisco. Então, isso aí é o volume, certo? Então, isso daqui vai me dar esse volume aqui, ó. Esse volume aqui é calculado por meio dessa expressão aqui, certo? Só que perceba que ao calcular a altura, a gente pode ver que lá em cima nós temos duas bases, né? Todo prisma tem duas bases. Tem a base inferior e a base superior. A base superior não é igual à inferior, porque a superior ela é irregular por conta da superfície, né? Ela não é paralela à base inferior. Então o que nós vamos ter aqui vai ser algumas distorções, né? Nós vamos ter pelo cálculo que a gente está fazendo, a gente está calculando o volume de um prisma, mas a superfície está cortando essa face superior. Então, para a gente poder encontrar de fato o volume do prisma, o que é que nós vamos fazer? E aí eu quero que você pense comigo. Se eu diminuir cada vez mais essas dimensões, ΔX e ΔY, o retângulo vai se tornar cada vez menor, né? Já que eu estou diminuindo suas dimensões, o retângulo vai se tornar cada vez menor. O retângulo se tornando cada vez menor, a área do retângulo também vai se tornar cada vez menor. Então, eu vou fazer esse meu ΔA se tornar cada vez menor. Ele se tornando cada vez menor, eu vou conseguir gerar cada vez mais retângulos para preencher toda a área, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa determinada área aí, eu uso 10 retângulos para preencher ela, os retângulos vão ter um tamanho razoável. Mas se eu utilizar 50 retângulos, esses retângulos, como a área é a mesma, eles vão ter que ser cada vez menores. Então, eu aumentando a quantidade de retângulos e diminuindo as dimensões desses retângulos, cada um deles, eu vou ter cada vez mais retângulos para preencher essa área. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Como vocês podem ver na imagem aqui de baixo, é mais ou menos isso que eu estou tentando explicar. Perceba que as regiões da superfície, ó, essas aqui, elas não acompanham a forma da superfície. A gente tem uma aproximação, né? Mas aí como é que a gente faz para calcular o volume? O volume vai ser calculado pelo somatório, né? Nós vamos somar todos esses volumes, todos os cálculos desses ΔVs, né? Que no caso vai ser F
de x e j asterisco, y e j asterisco, delta A, certo? De maneira que esse i e esse j vão variar de 1 até m e o j de 1 até n, né? Como vocês sabem, a gente dividiu em m e n retângulos, né? M pedaços em x e m pedaços em y. Então, a gente fazendo isso, a gente vai conseguir calcular, por meio desses somatórios, o volume de toda a região. Mas, claro, isso não será uma igualdade, será uma aproximação. Porque, como eu disse a vocês, essa parte de cima aqui, ela não acompanha com exatidão a superfície. A gente tem uma aproximação. Só que, como eu disse a vocês, como isso se trata de uma aproximação, o que é que eu vou fazer? Se eu tomar esses retângulos cada vez menores, né, eu fazendo esses retângulos se tornarem cada vez menores, esses retângulos vão ficar mais estreitos em cima. Aí eu vou precisar de mais retângulos e, tendo mais retângulos, eles vão se adequar mais ao formato da superfície. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Para calcular o volume com precisão, eu vou fazer o limite de ΔA tendendo a zero. Porque, como eu disse a vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou tornar esses ΔX e ΔY lá de cima cada vez menores. Tornando eles cada vez menores, a área se torna cada vez menor. Com a área dessa superfície se tornando cada vez menor, esses retângulos vão se adequar cada vez mais ao formato real da superfície. Então, para que esse volume saia de uma aproximação e tenha uma exatidão, esse meu cálculo da área, esse meu ΔA, ele tem que tender a zero. Ele tendendo a zero, eu vou ter o limite de ΔA tendendo a zero, somatório de i variando de 1 até m, somatório de j variando de 1 até n, de f de x e j asterisco, y e j asterisco, ΔA. Então, fazendo esse ΔA tendendo a zero, isso daqui vai me dar o volume exato da superfície, como vocês podem ver aqui, né? Aqui a gente usou uma outra linguagem, fazendo mn tendendo ao infinito, por quê? Se esse meu m tende ao infinito e esse meu n tende ao infinito, as dimensões vão se tornar cada vez menores, né? Porque eu vou ter mais retângulos para preencher a área. Tendo mais retângulos para preencher a área, as dimensões do retângulo vão ser cada vez menor. Então dá na mesma, o ΔA também continua tendendo a zero. Então aí nós vamos ter a seguinte definição. O que é uma integral dupla? A integral dupla de f de x, y, dA é o limite infinito de um somatório duplo de rima, né? Desde que esse limite exista, né? E para que esse limite exista é necessário que essa minha função f seja contínua no intervalo r, no retângulo r definido, certo? Ou, como diz a observação 2, se a função for contínua, ela será integrável, certo? Bem, em outro momento a gente volta para a resolução dessas questões. Eu posso deixar elas como exercício para vocês pensarem, tá bom? Um pouquinho nelas. Mas como o nosso tempo é curto, a gente vai agilizar e vamos logo para a questão das propriedades, tá bom? Porque, como eu disse a vocês, a gente está um pouco atrasado no conteúdo, o conteúdo é longo. Então vamos para as propriedades e vamos falar logo de integrais iteradas, tá bom? Então vamos listar aqui as 3 principais propriedades das integrais duplas. Admitindo que todas essas integrais existam, nós vamos ter que a integral da soma vai ser a soma das integrais, ou seja, se eu tenho a soma de duas funções f e g, eu posso separar isso em duas integrais duplas, como vocês podem ver aqui. Outra propriedade importante é que se eu tenho uma constante multiplicando uma função, eu posso tirar essa constante da integral dupla, certo? E se a minha função f é maior ou igual que a função g, ou seja, eu tenho um gráfico aqui, onde eu tenho a minha função f de x, y, e eu tenho a minha função g de x, y, perceba que nesse caso, f é maior ou igual que g, né?
Então, o cálculo da integral dupla entre f e g sempre será maior ou igual que o cálculo da integral dupla de f será sempre maior ou igual que o cálculo da integral dupla de g, né? Ou seja, é aquela mesma ideia da regra para integrais de uma função variável, só que aqui para integrais duplas, ou seja, se a função f é maior do que a de g, o volume gerado abaixo de f será sempre maior do que o volume gerado abaixo de g. Afinal de contas, como vocês viram, né, o cálculo de uma integral dupla nada mais é do que o cálculo do volume abaixo da superfície. Certo? E aí vamos para o ponto mais legal, que são as integrais iteradas, né, que é como a gente vai conseguir finalmente resolver as integrais de maneira essencial, né? É difícil calcular as integrais de funções de uma variável real diretamente da definição, né? A gente sabe isso até lá do cálculo de funções de uma variável. Mas o teorema fundamental do cálculo fornece um método mais fácil para isso. O cálculo de integrais duplas pela definição é ainda mais complicado. Por isso, veremos como expressão integral dupla como integral iterada. Então, vamos supor que f seja uma função de duas variáveis, certo? E que seja integrável no retângulo ABCD. Nós usaremos a notação integral de CAD de f de xy dy, significando o fato de que x é mantido fixo e f de xy é integrada em relação a y de CAD. Então, o que é que nós vamos fazer? Aquela mesma ideia das derivadas parciais. Nós vamos manter o nosso x como uma constante e vamos integrar com relação a y de CAD. Esse procedimento nós também chamamos de integração parcial com relação a y. Como essa integral é um número que depende do valor de x, ela define uma função de x. Ou seja, ao integrar isso daqui, como eu estou integrando o y, a minha variável y vai desaparecer. Ao y desaparecer, eu vou ter somente o x, porque o x vai ser considerado constante. Então, y some e fica somente uma função de x. E aí, como eu vou gerar essa função a de x, nós integramos a função a com relação à variável x de a a b. E aí nós vamos obter isso daqui, que é uma igualdade, certo? Essa integral, esse processo que nós calculamos, nós chamamos de integrais iteradas. Significando primeiro que integramos com relação a y de CAD e depois em relação a x de a até b, certo? Não precisa ser necessariamente nessa ordem. O que esse conceito nos traz é o fato de que eu preciso integrar primeiro com relação a uma variável e depois integro com relação a outra variável, certo? Então pode ser primeiro com relação a x e depois com relação a y. Quanto a isso é indiferente, certo? Como diz aqui embaixo, da mesma forma nós temos essa integral iterada aqui. Então, para ilustrar isso que eu estou mencionando para vocês, e aí a gente fala de Fubini e encerra a aula de hoje, né? Vamos calcular essas duas integrais iteradas aqui. Na primeira, letra A, nós temos integral de 0 a 3, integral de 1 a 2 de quem? x² y dy dx. Para a gente resolver, nós vamos olhar quem é que está dentro. Quem é a integral de dentro? Aqui, né? Essa é a primeira integral. E o primeiro diferencial é o dy. Então, eu vou integrar isso aqui primeiro. Com relação a quem? y. Então, aí como é que vai ficar? Integral de 0 a 3. Aí eu vou integrar y. Então, vai ficar x² y² sobre 2, né? x² é constante, eu repito. Y eu integro, fica y² sobre 2. Variando de quem? De 1 a 2 dx. Então, vamos aplicar? Aplique em 2, depois aplique em 1, né? Com a integral de 0 a 3 de x². Aí, vou aplicar em 2. Vai ficar 2² menos 1 ao quadrado sobre 2 dx. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 4 menos 1, 3. Fica 3 sobre 2. Esse 3 sobre 2 está multiplicando x ao quadrado. Eu tiro ele da integral. Então, vai ficar 3 sobre 2. Integral de 0 a 3 de x² dx.
Agora eu tenho uma integral só com relação a x. Agora eu vou integrá-la. E aí vai ficar. No caso fica 3 meios de x ao cubo sobre 3, variando de 0 a 3. Né? Aqui eu já posso cortar. E aí eu vou ter 1 meio vezes 3 ao cubo menos 0 ao cubo. 3 ao cubo é 27, menos 0 ao cubo, que é 0, dá 27 sobre 2. Beleza? Então é assim que a gente resolve. Você olha aqui a integral de dentro, como a gente fez aqui, ó. Resolve ela primeiro. Depois de resolver, você vai ter uma função na outra variável que você não resolveu. Ou seja, nós integramos aqui com relação a y, geramos uma função com relação a x. Aí é só integrar ela e a gente chega no resultado. Beleza? É bem simples, né, de se fazer. Só que agora eu quero fazer essa letra B, esse item 2, né? Que é a mesma integral, só que aqui a gente está trocando a ordem. Ele está mandando integrar primeiro com relação a x, depois integrar com relação a y. Será que vai dar na mesma? Então vamos lá. Letra B. Integral de 1 a 2, integral de 0 a 3, de x quadrado y, dx dy. Quem é a de dentro? X. Então vamos integrar com relação a x. A integral de 1 a 2, de x ao cubo sobre 3 vezes y, variando de 0 a 3. Dy. Não é isso? Então vamos aplicar em x aqui. Vai ficar como? Integral de 1 a 2 de... Aí vamos aplicar 3 ao cubo menos 0 ao cubo sobre 3. Não é isso? Vezes y dy. Isso aqui fica 27 menos 0, 27. Dividido por 3, 9. Esse 9 eu vou tirar da integral. Então vai ficar 9 integral de 1 a 2 de y dy. Agora vamos integrar y. Vai ficar 9 vezes y ao quadrado sobre 2, variando de 1 a 2. Aí vamos aplicar 9 vezes 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 4 menos 1, 3 vezes 9, 27 sobre 2. Perceba que o resultado que nós encontramos foi o mesmo da questão anterior, não foi? Mesmo resultado. Isso é o que nós chamamos do teorema de Fubini. O que é que diz o teorema de Fubini? Conforme o exemplo anterior, nós obtivemos a mesma resposta invertendo a ordem de integração. Ou seja, tanto faz integrar primeiro com relação a x ou com relação a y. Ou seja, a ordem de integração não é importante na resolução. Por semelhança, ele se parece bastante ao teorema de Clairaut sobre a questão da igualdade das derivadas parciais mistas. Ou seja, lá no teorema de Clairaut dizia que tanto faz eu derivar primeiro com relação a x ou com relação a y. Aqui é a mesma coisa, só que para integrais. Então, se a minha função for contínua num retângulo dado, eu posso integrar tanto de uma forma como da outra. Certo? E aí, nós vamos resolver esses exemplos tendo consciência, sabendo da existência do teorema de Fubini agora. Tá certo? Por quê? Porque algumas integrais podem não, serão mais fáceis de resolver de um jeito ou de outro. Certo? Então, por exemplo, ele quer que calcule a integral dupla, né, de maneira que x varie de 0 a 2 e y varie de 1 a 2. Então, aqui você vai escolher a ordem de resolução. Eu vou integrar primeiro com relação a x. Então, como eu vou integrar primeiro com relação a x, a minha integral x é quem vai estar dentro. A de fora vai ser a de y. Então, eu vou colocar aqui de 1 a 2, de 0 a 2, de x menos 3y ao quadrado, dx, se você colocar aqui primeiro a de dentro, né, para ficar assim, ó, dy. Ok? E aqui está montada. Eu vou integrar com relação a x de 0 a 2, conforme está ilustrado aqui.
e dy de 1 a 2, conforme está ilustrado aqui. Então vamos resolver a de dentro. Primitiva ali com relação a x. De x é x² sobre 2. E aqui, como é uma constante, vai ser 3xy², né? Variando de 0 a 2 dy. Em zero, isso aí vai dar tudo zero. Porque aqui vai ficar 0² dividido por 2, que é 0. Aqui vai ficar 3 vezes alguma coisa vezes 0, né? Por causa do x aqui. Então vai dar 0. Eu vou só aplicar em 2. Então vai ficar integral de 1 a 2, de 2² sobre 2, menos 3 vezes 2 vezes y² dy. Isso aqui vai ficar 2², 4 dividido por 2, 2. Então fica 2 menos 6y² dy. Agora vamos calcular essa primitiva. Primitiva de 2 com relação a y, 2y. Y² fica y³ sobre 3. Que no caso aqui, aplicado de 1 a 2. Então eu vou ter 2y menos 2y³, né? Porque 6 por 3 fica 2. Aplicado de 1 a 2. Então vamos aplicar primeiro em 2. Fica 2 vezes 2 menos 2 vezes 2 ao cubo. Né? Aplicando tudo em 2, menos aplicado em 1. 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 ao cubo. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 ao cubo é 1 vezes 2, 2. Aqui vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. Então é só calcular aqui. Aqui vai ficar 4 menos 2 ao cubo é 8 vezes 2, 16. 4 menos 16 vai ficar menos 12. Lucas, e essa integral pode dar negativa? Pode. É aquela mesma ideia de integral negativa em funções de uma variável. Ela vai estar uma parte abaixo no caso do plano xy. Mas nada impede de que ela seja negativa, não, certo? Para finalizar, eu vou fazer a questão 2. A 3 eu vou deixar como exercício, senão ela vai ficar muito longa, tá bom? Aí, como a gente costuma fazer, eu posso deixar para vocês resolverem, ou posso, pelo menos tentarem resolver, né, óbvio. Ou posso, na aula de dúvidas, resolver ela para vocês, certo? Se for o caso. Mas eu gostaria de vocês tentassem resolver até para aprender a resolver, né? Ela não é tão difícil, não. Segunda, vamos calcular essa integral, onde o x varia de 1 a 2 e o y varia de 0 a π. Eu vou querer primeiro integrar com relação a x, que eu acho que será mais fácil, certo? Então vamos fazer assim. Y de 0 a π, x de 1 a 2, de y vezes seno de xy dx dy, ok? E aí vai ficar a integral de 0 a π, e aí vamos calcular a primitiva do seno de x. Né? Porque y vai funcionar como constante, eu posso até tirar ele da integral. Então vai ficar seno de xy dx dy, ok? Então vamos calcular essa primitiva. Eu vou fazer uma substituiçãozinha, né? Como é que eu posso fazer uma substituição? Eu vou chamar esse cara aqui de u. Então quem será u? xy. No caso, quem será o meu du? O meu du será, que aí eu vou derivar com relação a x, né? Vai ficar y dy. Então, eu vou deixar esse y aqui dentro, que vai facilitar meu serviço, né? Certo? Então, como é que vai ficar essa minha... e eu tenho que mudar os limites de integração também, né, gente? Já que a integral é definida. Quem serão os meus limites de integração? Quando o x for 1, quem será o meu u? U vai ser 1 vezes y, que é y, né? Olhando para cá. E quando o x for 2, quem será o meu u? U será 2y. Lucas, pode ficar variável nos limites de integração? Pode, desde que eu não tenha integrado aquela variável ainda.
Como eu ainda vou integrar com relação a dy, o y ele pode aparecer no limite de integração sim, sem problema, tá? Então vai ficar de 0 a π, integral de y a 2y, e esse meu y dx aqui, viu? Deixa eu corrigir. Eu escrevi errado, acho que eu até falei certo. E isso daqui eu vou chamar de du. Então vai ficar seno de u, du, dy, certo? E aí vamos calcular. Primitiva do seno é menos cosseno, não é isso? Então vai ficar a integral de 0 a π de menos cosseno de u. Afinal de contas, o derivado do cosseno é menos o seno, né? Então, variando de y a 2y dy. Aí vamos aplicar. Vai ficar a integral de 0 a π de menos cosseno de 2y, menos com esse menos vai ficar mais cosseno de y dy. Certo? E aí, a gente pode organizar isso aqui, né? Integral de 0 a π de menos cosseno de 2y dy, mais integral de 0 a π do cosseno de y dy. Até porque essa segunda é mais fácil de fazer, né? Essa primeira, eu vou ter que fazer outra substituição. Eu vou chamar v de 2y. E quem será o meu dv? Será 2dy. Então, dy será dv sobre 2. E aí, para y igual a 0, v será 0. Para y igual a π, v será 2π. Então, eu vou ter integral de 0 a 2π de menos cosseno de v dv sobre 2. Mais, primitiva do cosseno é o seno, né? Seno de y aplicado de 0 a π. Vou separar isso aqui, né? Vou misturar. Beleza até aqui? Então vamos calcular. A primitiva do cosseno é seno, então vai ficar menos seno de v sobre 2, variando de 0 a 2π, mais seno de π menos seno de 0. Certo? Seno de π é 0, seno de 0 é 0. Então tudo isso aqui dá 0. Certo? E aqui a gente vai calcular seno de 2π mais seno de 0, ambos dividido por 2. Lucas, por que mais? Porque a gente não faz menos, só que aqui como tem menos fica positivo. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0. Essa minha integral ela vai resultar em 0. Beleza? Lucas, pode dar 0? Pode. Não é comum, mas pode acontecer. Certo? Bom, gente, é isso sobre integrais duplas. Já dá para vocês começarem a resolver os exercícios, né? Eu não vou fazer a terceira, senão a aula vai ficar muito longa. Já passou de meia hora de vídeo. Então, deixa a terceira aí para vocês resolverem. E qualquer dificuldade na resolução dos exercícios, a gente tira no momento de dúvidas, tá bom? Pois, gente, tchau, tchau. Até a próxima.